Continuando a validação dos modelos de calibração multivariada, vamos ver agora a tendência, presença de erros sistemáticos no modelo. Então, essa avaliação de erro sistemático afeta a estimativa sempre no mesmo sentido, gerando resultado abaixo ou acima do valor esperado. O método mais comum de avaliar a presença desse tipo de erro é através do teste para viés, ou bias em inglês. O viés representa o desvio em relação às N medições. Então, ele é calculado por 1 sobre N, vezes o somatório de 1 até N. Esse N tanto para as amostras de calibração ou para as amostras de previsão, que multiplica o valor de referência, do método de referência, menos o valor estimado pelo modelo. Então, a presença de erro sistemático é avaliado por um teste T-de-Student, avaliado de forma bicaudal, cujo eu avalio as seguintes hipóteses. A hipótese nula, que é o valor de bias é igual a zero, ou seja, eu não tenho a presença de viés no meu modelo, e a hipótese alternativa, que o viés é diferente de zero. Então, primeiro eu determino o desvio padrão dos erros e a estatística T a posteriori, que são determinados por esse desvio padrão é igual ao somatório de 1 até N. Esse N, volta a frisar, é o número de amostras de calibração ou o número de amostras de previsão, a depender do modelo, do valor YI menos o valor previsto pelo modelo, vezes o valor de bias, isso tudo ao quadrado, isso dividido por N menos 1. E o valor de T é dado pela a norma do valor de bias vezes raiz de N dividido pelo o desvio padrão estimado. Então, eu devo avaliar se o valor que eu determinei para viés do meu modelo, se esse valor é estatisticamente igual a zero, uma vez que eu tenho uma certa dispersão natural dos meus dados. Eu avalio isso pelo um teste T-de-Student, sobre a presença de erros de tendência. Então, vamos ver uma parte sobre o grau de ajuste do modelo. Quando eu construo um modelo de calibração, eu tenho a média dos meus valores de x, a média dos meus valores de y, representado por x barra e y barra, onde a minha curva de regressão, ou seja, minha reta de regressão, ela vai passar por esse ponto médio e terá uma inclinação qualquer. Então, para qualquer dado, qualquer medida que eu tenho, eu posso decompor ela em dois tipos de erros, em duas fontes de variação. Uma que é da medida até o valor estimado pelo modelo. Então, eu tenho aqui o ponto YI, a diferença dele até o ponto YI previsto pelo modelo. Eu chamo isso do meu valor residual. E a diferença entre o valor estimado pelo meu modelo até o valor médio, onde eu chamo isso de valor de regressão. A parte onde eu consegui modelar, ou seja, a variância modelada. E o valor total, que é o valor de YI, o valor que eu tenho medido até o centro do meu conjunto de dados. Nisso eu tenho a minha variância total. Então, a soma de todas essas diferenças do valor de YI menos o valor de YI previsto, eu tenho minha soma quadrática residual, a soma desses valores ao quadrado. A soma de todos os valores ao quadrado do valor previsto menos o valor médio, eu tenho a soma quadrática de regressão, ou seja, e a parte YI, ou seja, o valor medido menos a média do meu conjunto de dados, o somatório de todos esses valores ao quadrado, eu tenho a soma quadrática total. Para a regressão, considerando aqui um modelo de regressão univariada, onde eu tenho dois coeficientes, o coeficiente linear e o coeficiente angular. Então, o número de graus de liberdade vai ser igual ao número de coeficientes no meu modelo menos 1. Então, como eu tenho dois coeficientes, 2 menos 1, eu vou ter 1 grau de liberdade. Com relação à parte residual, eu tenho o número de amostras, ou seja, o número de amostras utilizadas no meu modelo, menos o número de parâmetros estimados. No caso,
essa curva de primeiro grau, eu tenho dois parâmetros estimados, o parâmetro linear e o parâmetro angular, ou seja, o B0 e B1. Então eu tenho n menos 2 graus de liberdade. E a soma total, que é a soma desses dois, que eu vou ter n menos 1 grau de liberdade total. Então, dividindo a soma quadrática pelo o número de graus de liberdade, eu tenho uma média quadrática, que é uma medida de variância do meu modelo. Então, eu tenho uma variância relacionada à regressão e a variância relacionada à parte residual. Com relação ao grau de ajuste, então, a avaliação do erro em um único nível. Então, se eu faço réplicas no meu modelo, ou seja, mais de uma medida no meu modelo, agora eu tenho uma outra fonte de variação da parte residual. Então, o meu modelo, ou seja, o resíduo, o valor medido menos o valor estimado, ou seja, essa parte residual, eu posso separar ela em duas partes. Primeiro, dos valores medidos experimentalmente, eu vou ter um valor médio. Então, do valor médio até o valor estimado, eu tenho o que nós chamamos de falta de ajuste do meu modelo. Ou seja, o quanto o meu modelo ficou distante do valor médio dos pontos no mesmo nível. A diferença de cada um valor medido e o valor médio, nós chamamos de erro puro, ou seja, é uma medida de erro que eu não consigo modelar, uma vez que a diferença entre a média e os valores medidos em cada um dos pontos experimentais, eu não vou conseguir modelar todo ele, pois eu só vou ter uma estimativa dentro desse range. E quanto mais próximo do meu valor médio, menor é a falta de ajuste do meu modelo. Quanto mais longe, maior o valor de falta de ajuste do meu modelo. Então, quando eu decomponho a soma quadrática residual na soma quadrática de grau de ajuste e erro puro, avaliando o grau de ajuste, eu decomponho a soma quadrática residual em duas variâncias. A variância referente à falta de ajuste e referente ao erro puro. Então, agora eu tenho essas médias quadráticas, ou seja, estimativas das variâncias para a falta de ajuste e para o erro puro. Agora eu posso fazer duas avaliações, ou seja, fazer duas ANOVA. Uma para verificar se a regressão é significativa e outro para avaliar se a falta de ajuste do modelo é significativa. E aqui eu consigo avaliar também a variância explicada pelo meu modelo, ou seja, o valor de R2, e a variância máxima possível explicada pelo modelo, que é igual à soma quadrática total menos a soma quadrática de erro puro dividido pela soma quadrática total. Lembrando que a parte de erro puro é a parte onde eu não consigo modelar. Nesse artigo publicado pelo Anderson Gaudi e Eliane Zandonati, publicado na Química Nova em 2001, os autores descrevem como avaliar essa falta de ajuste em modelo onde eu tenho réplicas. Então, existem duas situações que devem ser bem caracterizadas em relação à verificação de falta de ajuste modelo. A primeira é quando o valor de yi presente no conjunto de dados foi determinado uma única vez. Eles colocam isso. Então, neste caso, a verificação da falta de ajuste é feita de forma qualitativa, ou seja, apenas observando a distribuição do conjunto de dados, ou seja, eu apenas observo a distribuição e verifico se ali apresenta alguma tendência ou não, ou seja, se há alguma tendência no meu conjunto de dados ou se ele está totalmente aleatório. Portanto, a análise visual gráfica dos resíduos deverá revelar um padrão estritamente aleatório para a distribuição dos mesmos, ou seja, eu tenho que ver somente um padrão aleatório e não um padrão tendencioso, como é mostrado aqui. Na presença desses erros, deve ser detectado com relativa facilidade na análise visual da distribuição dos resíduos. Só que, em muitos casos, essa análise visual pode não ser tão... A tendência pode ser não tão nítida como é mostrado aqui. Às vezes pode levar a conflitos, a confusões. Então, nesse caso, é interessante fazer réplicas e avaliar o grau de ajuste do modelo. Então, enquanto não há réplicas e a presença de tendência não é tão evidente assim. Então, por exemplo, nesse caso aqui, é bem evidente a presença de uma tendência, mas nem sempre ela é passível de ser observada. Então, vejam só este caso.
para determinação do teor de carbono em solo, utilizando espectroscopia na região do infravermelho próximo. Esse aqui são dois gráficos, então eu estimei utilizando o modelo PLS, o teor de carbono orgânico, estimei o teor de carbono em amostras de solo, utilizando o modelo PLS e utilizando o modelo SVR, o modelo não linear. E aqui está o gráfico dos valores residuais. Então observe aqui, eu levei esses resultados num congresso da SBQ e na época eu, como discussão, coloquei que esse conjunto aqui ele apresenta uma tendência não linear, enquanto que este conjunto aqui não apresentava, esse resíduo não apresentava nenhuma tendência. Eu fiz o teste para bias e o valor do teste para bias nos dois casos deu não significativo, né? O valor T calculado foi menor que o valor T tabelado para os dois casos, então não tem presença de viés no meu modelo, mas eu, observando a distribuição dos dados, observei que este modelo aqui ele tem uma tendência e esse aqui não apresenta. No entanto, a professora Iedes Carminho estava presente no evento, ela olhou e para esse conjunto aqui ela achou também que havia a presença de uma tendência, assim como no modelo PLS. E aí eu, como autor do trabalho, achei que não ia, ficou uma discussão, mas é apenas observacional, ou seja, eu apenas observo se a tendência está presente nesse resíduo ou não. E isso nós podemos observar também em outros artigos publicados na literatura. Então, por exemplo, esse artigo publicado na FIO para a determinação de parâmetros da qualidade de diesel utilizando SVR e espectroscopia NI para um sistema otimizador de mistura em linha. Então aqui foi estimado o ponto de fulgor através do modelo PLS e do modelo SVR. Então aqui parece que tem uma tendência linear. Na medida em que eu aumento o ponto de fulgor, eu tenho um valor de resíduo negativo, enquanto quando eu abaixo o ponto de fulgor, eu tenho um resíduo positivo. Então parece que havia a presença de uma tendência nesse resíduo modelo PLS. Esse outro trabalho publicado no Journal of Chemometrics, onde eu tenho a estimativa da concentração de biodiesel em blends com diesel. Então aqui eu tenho o modelo e aqui eu tenho o erro da minha medida. Então parece que os dados ele possuem uma tendência aqui não linear, onde para valores baixos e elevados, biodiesel eu tenho um valor de erro negativo, enquanto próximo à média eu tenho um valor positivo. Parece haver essa tendência. E interessante nesse outro trabalho, determinação da umidade em fibras acrílicas por Ni e calibração multivariada. Em A eu tenho o range de 1380 a 1520 nanômetros. Em B eu tenho o range de 1840 a 2120 nanômetros. E em C eu tenho os dois componentes que pega de 1840 até 2100. Então aqui eu tenho dois componentes. E em B parece haver uma tendência nesse conjunto de dados. Os autores escrevem que essa tendência pode estar relacionada à falta de componentes no meu modelo, ou seja, provavelmente a adição de outros componentes no meu modelo, eu reduzo, eu retiro essa tendência no conjunto de dados.